Eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Trabalho como contador em um banco e, desde que meu filho, Felipe, nasceu, tomei uma decisão: faria de tudo para garantir que ele tivesse um futuro brilhante. Felipe, aos 16 anos, era a razão de tudo o que eu fazia. Comecei a juntar dinheiro para o fundo universitário dele, mês após mês, com o objetivo de garantir que, quando ele completasse 18 anos, teria a oportunidade de estudar, de seguir seus sonhos, sem se preocupar com as dificuldades financeiras que enfrentei na minha juventude. Ele ainda estava na escola, mas eu já visualizava o futuro dele, as possibilidades, os caminhos que ele poderia seguir. E me sentia tranquila, sabendo que, pelo menos nesse aspecto, eu tinha planejado tudo com antecedência. Tudo estava sob controle. Até o dia em que tudo virou de cabeça para baixo. Era uma tarde comum, no banco, atendendo um cliente que parecia estar em uma longa negociação. Tudo estava bem até o momento em que meu celular tocou. O número desconhecido apareceu na tela, e meu coração acelerou. Ignorei a primeira chamada, mas logo o telefone tocou novamente, com mais urgência. Algo me disse que era importante, então corri até a sala dos fundos e atendi. Senhora, é sobre o Felipe. Ele sofreu um acidente. Ele está no hospital. Eu não consegui reagir. Não consegui processar o que estava ouvindo. O que meu cérebro estava tentando me dizer não fazia sentido. Felipe, meu filho, sofreu um acidente? Ele estava tão jovem, tão cheio de vida. Eu olhei ao redor, ainda em choque, e só consegui pensar uma coisa: eu preciso ir até ele. Agora. Desesperada, desliguei o telefone e saí correndo do banco, sem nem explicar nada para os colegas de trabalho. Eles me chamavam, mas eu mal os ouvi. O que importava agora era ele. Meu único filho. Não queria pensar em mais nada. Eu só precisava chegar lá. O caminho até o hospital parecia uma eternidade. A cada minuto, meu medo aumentava. E se fosse grave? E se ele estivesse? Eu não conseguia terminar a ideia, porque não queria acreditar nisso. Felipe não podia estar em perigo. Ele era minha vida, e o que eu mais temia era perdê-lo. Cheguei ao hospital, ofegante, o corpo tenso, o coração disparado. Não sabia por onde começar. Corri pelos corredores, chamando o nome dele, Felipe. Felipe, sem saber exatamente o que estava acontecendo, sem saber o que eu faria se não encontrasse a resposta que eu tanto temia. Meu filho era tudo para mim, e a única coisa que eu sabia era que não podia perdê-lo. Quando finalmente encontrei um médico, ele tentou me acalmar, mas as palavras dele só me deixaram mais angustiada. Ele está em coma, disse ele, com um tom que me fez gelar. Estamos fazendo exames. Ele pode acordar a qualquer momento, ou levar mais tempo. Não sabemos ainda. O mundo ao meu redor começou a desmoronar. Como assim ele estava em coma? Como assim eu estava diante de uma situação em que minha vida poderia ser arrancada de mim a qualquer momento? Ele era apenas um adolescente de 16 anos. Tinha tanto pela frente. Eu sempre imaginei que, no futuro, Felipe estudaria, teria uma carreira, faria amigos, viajaria pelo mundo. E agora, tudo isso estava em risco. Os médicos não podiam me dar mais detalhes. Eles estavam tentando fazer tudo o que podiam, mas o tempo parecia se arrastar. Cada segundo se arrastava como uma eternidade enquanto eu esperava, sem saber o que esperar. O medo de perder meu filho era avassalador. E mais do que tudo, o medo de que, mesmo depois de tudo o que eu fiz, de todo o sacrifício para garantir um futuro para ele, eu pudesse perder essa chance. Aquele fundo universitário que eu havia montado com tanto cuidado, mês após mês, parecia tão pequeno agora diante da grandeza do que estava acontecendo. Nada importava mais do que ele. Nada. Eu não sabia quanto tempo ficaria ali, esperando, sentindo um vazio no peito. Horas depois, meu marido, Carlos, finalmente chegou ao hospital. Ele parecia tão abalado quanto eu, com os olhos vermelhos e o rosto pálido. Quando ele entrou na sala, o peso da angústia era palpável. Eu estava ali, sentada,
com a sensação de que o chão tinha se aberto sob meus pés, e o coração parecia apertado demais para respirar. O que aconteceu? O que disseram? Ele perguntou, a voz trêmula. Eu não consegui responder de imediato. Só consegui olhar para ele, com um olhar cheio de dor. Finalmente, eu sussurrei, com a voz embargada, nosso filho está em coma. Aquelas palavras eram como lâminas. Carlos se aproximou rapidamente, e, em um gesto impulsivo, me abraçou, me puxando para perto dele. Eu senti suas lágrimas molhando meu cabelo. Ele chorava, e, naquele momento, me dei conta de que eu não estava sozinha naquela dor. Ele também estava desmoronando. Meu marido, forte, sempre tão firme, também estava quebrado. Como pode isso, Ana? Nosso filho, tão jovem, com toda a vida pela frente. E agora está em coma. Ele estava desesperado, mas eu não sabia o que dizer. Eu queria, de alguma forma, aliviar aquela dor, mas não havia palavras para isso. Só o silêncio pesado da espera, do medo. Eu me recostei nele, tentando, pelo menos, me agarrar a um pingo de esperança. Vamos esperar, Carlos. Vamos confiar em Deus. Ele assentiu, mas sua expressão não mudava. O medo estava ali, claro, refletido em cada linha do seu rosto. Foi então que, inesperadamente, minha sogra, Dona Lourdes, apareceu no hospital. Nunca tivemos uma relação próxima, e, na verdade, eu sempre senti uma certa resistência dela em relação a mim. Dona Lourdes nunca foi muito de se envolver com a minha vida, mas sempre parecia ter uma opinião sobre tudo. E, quando ela chegou, logo percebeu que o clima ali era tenso e sem esperança. Ela não disse uma palavra de consolo. Apenas olhou para nós e, com uma expressão distante, começou a conversar com Carlos. Eu fiquei observando de longe, ainda abalada, tentando processar tudo o que estava acontecendo, até que ouvi, de repente, a voz dela. Será mesmo que ele não foi atropelado por problemas dentro de casa? Será que sua mulher não estava pegando muito no pé dele? As palavras dela foram como um soco no estômago. Meu corpo se tensionou instantaneamente. Eu sabia que minha relação com Dona Lourdes nunca tinha sido das melhores, mas ela nunca tinha sido tão cruel assim, tão insensível. Como ela podia dizer algo tão horrível naquele momento? Meu filho estava inconsciente, lutando pela vida, e a única coisa que ela tinha a oferecer era uma acusação sem fundamento, sem empatia? Eu levantei, incapaz de me conter. Como você pode falar isso, Dona Lourdes? Estamos no hospital, o meu filho está em coma, e você me solta uma barbaridade dessas. Eu estava furiosa, a dor e o medo transformados em raiva. Ela me olhou com desdém, mas não disse mais nada. Simplesmente virou as costas e saiu, deixando-me sem palavras. Carlos se aproximou de mim, pálido, com os olhos fixos em seu rosto. Não liga para ela, Ana. Ela não sabe o que diz. Ela não tem noção do que está acontecendo. Eu não queria mais ouvir sobre Dona Lourdes. Eu estava exausta de todo aquele drama, de toda aquela dor. A única coisa que eu queria agora era saber notícias do meu filho. Nada mais importava. Eu não quero saber dela, Carlos. O que mais importa agora é o Felipe. Eu só preciso de notícias dele. O tempo parecia se arrastar infinitamente. Eu estava ali, sentada, esperando, e os médicos continuavam a passar, indo de um lado para o outro, mas ninguém me dava notícias. Quando o médico entrou na sala, eu senti uma onda de alívio, como se a espera finalmente fosse recompensada. Mas as palavras dele me pegaram de surpresa e viraram meu mundo de cabeça para baixo. Olha, seu filho acordou, ele disse. Eu pulei de alegria, um sorriso de esperança estampado no meu rosto. Mas, antes que eu pudesse processar, meu marido, Carlos, perguntou rapidamente: cadê ele? Podemos ver ele? O médico assentiu e nos conduziu até a sala onde Felipe estava. Quando entramos, meu coração disparou. Ele estava deitado na cama, os olhos fixos no teto, sem se mover. Eu chamei seu nome, mas ele não respondeu. Felipe?
Chamei novamente, mas ele apenas olhou para cima, sem olhar para os lados. O medo tomou conta de mim. Doutor, o que está acontecendo com ele? Eu perguntei, com a voz trêmula. O médico suspirou antes de responder, e seu rosto sério só me fez sentir que a situação estava muito mais grave do que eu imaginava. Temos uma péssima notícia para vocês, disse ele. As palavras caíram como pedras em meu peito. Seu filho vai ficar vegetando. Ele sofreu um acidente muito grave, o impacto foi forte e atingiu a cabeça dele. Ele ficou sem respirar por alguns minutos, o que fez o cérebro parar de funcionar temporariamente. Quando ele voltou a respirar, as complicações começaram. Eu sentia como se a terra tivesse sido arrancada debaixo dos meus pés. Não, não é possível, eu murmurei, as palavras mal saindo da minha boca. Ele vai precisar de tratamento, mas não posso garantir que um dia ele volte a ser a mesma pessoa. Pode melhorar, mas nunca será o que era, o médico completou. Naquele momento, uma dor indescritível se apossou de mim. Eu me ajoelhei ao lado da cama de Felipe, sentindo os joelhos fraquejarem. Carlos fez o mesmo. Nós nos olhamos, sem saber o que fazer, e então começamos a chorar, ambos, inconsoláveis. Eu não consigo acreditar, eu falei entre as lágrimas. Meu filho nunca mais será o mesmo. O médico tentou acalmar-nos, dizendo que havia tratamentos, que ainda havia alguma chance de melhora, mas as palavras dele soaram vazias aos meus ouvidos. Nada, absolutamente nada, poderia apagar o medo que eu sentia. Nada poderia devolver meu filho ao que ele era antes. Nesse momento, minha sogra, Dona Lourdes, chegou à sala. Ela estava pálida, seus olhos grandes, e ela parecia realmente chocada ao ver Felipe naquela condição. Ela colocou as mãos no rosto, como se fosse incapaz de processar a cena. Não houve palavras, apenas o silêncio de um luto coletivo. Nos abraçamos, eu, Carlos e Dona Lourdes, sem dizer uma palavra. O que mais poderia ser dito? As lágrimas caíam de nossos olhos, mas nada parecia suficiente para expressar a dor que nos consumia. Quando voltei a olhar para Felipe, ele ainda estava lá, olhando fixamente para o teto, sem nenhum sinal de reação. Eu me aproximei, coloquei minha mão em seu rosto, e com a voz embargada, sussurrei, meu filho, eu te amo. Eu te amo tanto. Mas ele não respondeu. Ele só me olhava com um olhar vazio, e naquele momento, algo em mim se quebrou por completo. A luta que estávamos enfrentando parecia insuportável. Meu filho, Felipe, havia voltado para casa, mas ele não era mais o mesmo garoto que eu conhecia. Ele precisava de cuidados constantes, de medicações caras, de tudo que eu pudesse fazer para garantir que ele tivesse algum conforto. Eu estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. Todo dia era uma batalha. Nos primeiros meses, parecia que tudo o que eu mais temia estava se tornando realidade. Eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia me concentrar, e cada dia em que eu via meu filho nessa condição, meu coração se partia mais um pouco. Então, decidimos que ele precisaria de uma cama nova, uma cama especial que o auxiliasse nas suas necessidades diárias. Mas isso também significava um gasto inesperado. E as medicações? Como eu ia conseguir? O custo era altíssimo. Eu comecei a gastar cerca de 5 a 10 mil reais por mês só com remédios. Era um valor absurdo para nós, e, apesar de meus esforços para procurar atendimento público, a situação estava muito difícil. Nada parecia ser suficiente. Foi nesse momento que, numa noite particularmente difícil, eu resolvi abrir o jogo com meu marido e minha sogra. A dor me fez perder a paciência, e acabei falando sobre o que eu tinha guardado, o dinheiro do fundo universitário de Felipe, o dinheiro que eu havia juntado desde que ele nasceu com o único objetivo de garantir um futuro melhor para ele quando completasse 18 anos. Eu sabia que ele sempre teve grande potencial e que o futuro dele era importante, mas a realidade agora era diferente. Eu precisava de recursos, e esse dinheiro era o único que eu tinha à disposição. Quando mencionei isso, percebi o olhar de minha sogra. Era um olhar que me fez estremecer. Ela ficou em silêncio por um momento,
mas seus olhos brilharam de uma forma que me deixou desconfortável. Eu sabia que ela estava calculando alguma coisa, mas não queria acreditar. Não queria pensar que ela pudesse ter segundas intenções. Você tem esse dinheiro guardado? Minha sogra perguntou, quase com um tom de incredulidade. Sim, respondi, tentando manter a calma. Desde que ele nasceu, eu venho juntando esse dinheiro, e agora, aos 16 anos, ele está na conta dele. É tudo que eu tinha reservado para ele estudar quando fosse mais velho. O silêncio pairou por alguns segundos, e o olhar dela me fez sentir uma pressão crescente. Ela parecia analisar tudo, cada palavra que eu dizia, cada reação minha. Eu me senti vulnerável, mas minha única preocupação naquele momento era o bem-estar de Felipe. Eu estava desesperada, sem saber como conseguiria dar conta de tudo sozinha. Eu olhei para meu marido, que estava ali, ouvindo tudo. Carlos, como sempre, estava tentando manter a calma, mas eu sabia que, como eu, ele também estava à beira do desespero. Ele continuava trabalhando, fazendo hora extra, tentando juntar o que podia para ajudar nos custos de Felipe, mas mesmo com o salário dele, o valor que gastávamos era um buraco sem fim. Ele ganhava bem, mas mesmo assim, o valor das medicações e dos cuidados especiais do nosso filho estava nos sobrecarregando. Eu não sei mais o que fazer, Carlos, eu disse, minha voz embargada. Eu não queria tocar nesse dinheiro, mas não vejo outra opção. A gente não consegue dar conta de tudo com o que temos. Carlos me olhou, e eu vi em seus olhos a mesma angústia que eu sentia. Ele sabia que a situação estava difícil, mas também sabia que tínhamos pouco a fazer. Minha sogra não disse mais nada naquele momento, mas eu a vi sair de perto, com o olhar carregado de algo que eu não conseguia entender. Uma sensação estranha de inquietação tomou conta de mim. Eu sabia que ela estava pensando em algo, e o fato de ela não ter falado mais sobre o dinheiro só aumentou a tensão no ar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. A cada dia, as coisas estavam ficando mais difíceis. Eu sabia que a situação era delicada, mas eu ainda acreditava que, com o tempo, meu filho, Felipe, poderia melhorar. Eu me apeguei a essa esperança, mesmo que a realidade fosse dolorosa e o futuro incerto. Mas minha sogra, como sempre, não perdia a oportunidade de fazer comentários cruéis e tentava, a todo custo, colocar suas opiniões sobre como deveríamos lidar com a situação. Eu estava cansada. Não só fisicamente, mas também emocionalmente. Eu passava os dias cuidando de Felipe, tentando não deixar transparecer o quanto estava sofrendo. Carlos estava sobrecarregado, fazendo o que podia para nos sustentar, mas, com o tempo, ele também começou a demonstrar sinais de cansaço. Eu, no entanto, estava determinada a não mexer no fundo universitário de Felipe. Eu havia guardado para ele, para seu futuro, e não importava o que a minha sogra dissesse, esse dinheiro não seria usado para nada que não fosse para ele. Mas minha sogra, com seu jeito arrogante, não demorou para começar com as piadinhas. Ela sempre tentava me pressionar, fazendo com que eu me sentisse culpada. Cadê o dinheiro da universidade de Felipe? Ela perguntou em um tom debochado. Por que vocês não usam para comprar coisas para vocês, em vez de ficarem vivendo nessa miséria? Eu olhei para ela, sentindo a raiva subir. Era um golpe atrás do outro. Eu estava lutando, fazendo o que podia para manter a nossa dignidade em meio a tanta dor, e ela, ao invés de ajudar, só jogava mais lenha na fogueira. Sogra, eu disse, tentando me controlar, esse dinheiro é do meu filho. Vai continuar guardado para ele, não vou mexer nisso. Não vou gastar com nada que não seja para o bem dele. Ela não se deu por satisfeita. E continuava insistindo, com seu olhar insensível. Como vocês são bobos, ela disse, sorrindo de uma maneira que me fez sentir um nojo profundo. Estão passando por problemas financeiros, gastando uma fortuna com medicamentos, e não querem mexer nesse dinheiro? Acorda. Seu filho está tão doente, ele nem vai precisar desse dinheiro. Ele vai morrer. Você tem que ser realista. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu sentia uma raiva avassaladora tomando conta de mim, e minhas palavras saíram com força.
Você não tem direito de falar assim do meu filho. Você não pode desrespeitar ele dessa forma, ainda mais quando ele está lutando pela vida. Eu estava tremendo de raiva, mas sabia que precisava manter a calma. Agora, saia da minha casa, por favor. Me dê um tempo. Ela não gostou nada da minha reação, mas não me importei. Eu a empurrei para fora de casa, sentindo o peso de suas palavras ainda reverberando em minha mente. Como ela podia ser tão insensível? Como uma avó poderia falar assim de seu próprio neto, ainda mais quando ele estava naquele estado, lutando pela vida? Eu estava exausta, esgotada pela dor e pela pressão de tudo ao meu redor. Eu sabia que não podia mais permitir que ela fizesse isso, que ela jogasse mais lenha no fogo. Mas, mesmo assim, as palavras dela continuavam ecoando na minha mente. Eu estava cansada. Exausta de cuidar de Felipe, de ver ele em um estado tão frágil e de enfrentar a pressão do dia a dia. Os dias estavam se tornando uma repetição incessante de preocupações, de medicamentos e de tentativas de manter alguma normalidade em meio ao caos. Felipe, meu filho querido, estava ali, parado, com aquele olhar fixo, sem reagir, e eu estava lutando com todas as forças para não perder a esperança. Minha sogra, no entanto, não parecia entender o quanto estávamos sofrendo. Ela, que sempre foi difícil de lidar, continuava a aparecer em casa, muitas vezes sem ser chamada, e ainda por cima, tentando dar ordens, reclamando de ter que ajudar com Felipe. Eu ficava tão revoltada com a forma como ela tratava tudo, com a falta de empatia, com a insensibilidade dela. Ela nunca me dava um minuto de paz. Era um dia comum, eu estava no quarto, dando banho em Felipe, quando o silêncio na casa me chamou a atenção. Algo não estava certo. Eu desci as escadas, e para minha surpresa, encontrei minha sogra mexendo na minha bolsa. Ela estava lá, como se fosse normal, fuçando em minhas coisas. E então, meu coração quase parou quando eu vi o que ela estava segurando, o cartão de meu filho. O cartão da conta que eu havia guardado para ele, com o dinheiro da universidade, o futuro dele. Eu não consegui me controlar. Gritei com toda a força que eu tinha. Ei! O que você está fazendo? Fui até ela e gritei mais uma vez. Tira a mão dessa coisa agora. Ela, completamente desorientada, tentou disfarçar, mas eu sabia o que estava acontecendo. A verdade estava ali, exposta na minha frente. Nada disso, eu estava só olhando suas coisas, ela disse, mas sua voz estava trêmula. Olhando minhas coisas. Eu disse, completamente furiosa. Você acabou de pegar o cartão do meu filho. Não toque nisso, sua velha inútil. Ela empalideceu. Seus olhos estavam arregalados e ela, que sempre se achou tão dona de tudo, estava agora sem saber o que fazer. Eu já estava ao limite. Não conseguia mais lidar com a insensatez dela. Eu estava esgotada, emocionalmente quebrada, e a última coisa que eu precisava era daquilo. Eu já falei, saia da minha casa. Eu continuei, já sem paciência. Você está me sobrecarregando. Eu estou cansada de cuidar do meu filho, e você ainda aparece aqui, me perturbando. Saia da minha casa agora. Eu a vi tremendo, com as mãos suadas, mas não me importei. Era como se ela não soubesse o que estava fazendo, mas, ao mesmo tempo, sabia exatamente o que estava tentando fazer. Ela sabia que o dinheiro de Felipe era tudo o que eu tinha, tudo o que eu estava segurando para garantir o futuro dele, e não ia permitir que ela pusesse as mãos nisso. Ela, então, saiu de casa sem dizer uma palavra, ainda olhando para trás, parecendo completamente desorientada. Eu estava devastada, mas sabia que precisava me manter firme. Não podia deixar que ela me abalasse mais. Mas as dúvidas começaram a surgir. O que ela estava pensando? O que faria com aquele cartão? Como ela poderia ser tão cruel, tão insensível? Quando Carlos chegou em casa e eu contei o que havia acontecido, ele ficou em choque. Ele não acreditava que sua mãe tivesse chegado a esse ponto. Minha mãe está passando dos limites, ele disse, com a voz baixa, claramente abalado. Não é certo o que ela está fazendo com a gente.
Isso não tem explicação. Eu não sabia mais o que pensar. Estava exausta, emocionalmente destruída, e a última coisa que eu precisava era lidar com a ganância e a falta de escrúpulos de minha sogra. Minha sogra havia dado um tempo em minha casa, mas o pior dia da minha vida chegou de forma cruel e inesperada. Acordei cedo, como todos os dias, mas meu marido já havia saído para o trabalho. Fui até o quarto do meu filho, Felipe, e percebi imediatamente que algo estava errado. Ele estava gelado, seu corpo rígido. Eu comecei a balançá-lo, gritando seu nome, Felipe. Felipe, mas ele não me respondia. Fui correndo até o telefone e chamei o SAMU, desesperada. Quando a equipe chegou, eles confirmaram o que eu mais temia: meu filho havia falecido. Aquelas palavras devastadoras soaram como um soco no meu estômago. Eu gritei, chorei, não conseguia acreditar. Como assim? Como poderia estar falando sobre meu filho, aquele ser tão cheio de vida, de sonhos, de esperança? Ele estava passando por tratamentos, estava lutando, fazendo fisioterapia todos os dias, e eu tinha tanta esperança de que ele voltaria, de que ele ficaria bem. Mas o corpo dele não aguentou. O tratamento, os cuidados, não foram suficientes para salvar a vida dele. Ele simplesmente não resistiu. Quando meu marido soube da notícia, correu para casa, mas também não estava preparado para o que estava acontecendo. Nunca poderíamos imaginar que nosso filho sairia de casa assim, dentro de um caixão. A dor foi tão profunda que parecia que o chão havia se aberto sob meus pés. Minha vida, nossa vida, havia virado um pesadelo. Decidi que não contaria nada à minha sogra naquele momento. Eu não queria que ela estivesse lá, naquele momento de dor tão íntima e pessoal. Fiquei ali, com meu marido e meu filho, em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Só depois do velório, no dia seguinte, é que avisei minha sogra. Ela foi até o cemitério, mas, para minha surpresa, foi como se ela já soubesse. O velório foi rápido, com poucas pessoas, algumas mais próximas. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo, não conseguia pensar direito. Eu só sabia que meu filho, o filho que eu tanto amava, estava se despedindo de mim, e eu não tinha forças para aceitar. A dor de perder Felipe foi algo que me mudou para sempre. Não queria viver mais. Não queria sair, não queria ver ninguém. Tudo parecia sem sentido. Eu estava arrasada, perdida. Até pensei que talvez fosse mais fácil fugir, desaparecer, mas então pensei que meu marido também estava sofrendo demais. Ele precisava de mim, e eu dele. Decidimos, então, trocar de casa. Não conseguíamos mais ficar naquele lugar, com tantas lembranças. A casa que foi nossa, onde Felipe cresceu, onde vivemos momentos felizes e também os mais difíceis, estava agora marcada pela dor. Mudar parecia ser a única opção para tentar esquecer, ou ao menos tentar, aliviar um pouco a dor que consumia cada pedaço de mim. Mas, mesmo em outra casa, a saudade de Felipe estava ali, em cada canto, em cada lembrança. Não havia como escapar. Ele estava em mim, em tudo o que eu fazia, e eu sabia que nada, nem mesmo a mudança de casa, poderia apagar o vazio que ele deixou em nossas vidas. Após a morte de Felipe, eu tentava me agarrar a qualquer coisa para tentar me alegrar, mas era muito difícil. A dor estava sempre presente, e as lembranças de tudo o que passamos juntos me assombravam. Eu sabia que minha sogra tinha uma filha, minha cunhada, que vivia um pouco distante, mas que, recentemente, tinha decidido se mudar para a cidade onde morávamos. Eu tinha pouco contato com ela, mas, ao menos, sabia que era uma pessoa legal e tinha um marido igualmente simpático. Foi então que, em um dia aparentemente normal, eu estava voltando do mercado, tentando, de alguma forma, manter a mente ocupada. Mas o que vi me chocou profundamente. Quando passei pela rua, vi minha sogra dentro do carro do marido da minha cunhada. Até aí, não parecia tão estranho, mas o que me deixou sem palavras foi ver os dois se abraçando e se beijando. Meu coração acelerou de forma descontrolada, e eu senti uma raiva que mal podia conter. Eu queria ir até lá e confrontá-los, mas como faria isso sem provas?
sem algo que me desse base para acusá-los? Foi então que, em um impulso, peguei meu celular e discretamente tirei várias fotos dos dois. Eu sabia que precisava ter aquilo guardado, embora não soubesse exatamente quando ou como usaria aquelas imagens. Só sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquilo poderia ser importante. Voltei para casa com o peso do segredo dentro de mim e, ao invés de contar tudo para meu marido, optei por guardar aquelas fotos. Eu sabia que ele, ao vê-las, provavelmente diria que era coisa da minha cabeça, e talvez ele fosse até se afastar de mim por isso. Então, decidi não contar nada naquele momento. Mas eu sabia que aquele segredo não ficaria guardado para sempre. Fui até um lugar de xerox e, em segredo, fiz cópias das fotos. Coloquei as cópias dentro de um envelope, com a firme convicção de que um dia aquilo seria necessário. Eu não sabia como ou quando, mas sabia que aquele momento chegaria. Enquanto isso, segui com minha vida, tentando lidar com a perda de Felipe e com o peso daquele segredo que agora carregava comigo. O tempo passou, mas a sensação de que aquilo seria revelado nunca me deixou. O tempo passou, e já fazia 1 ano desde a morte de Felipe. Eu ainda sentia a dor de sua ausência, mas tentava seguir em frente, como podia. Então, em um dia aparentemente normal, meu marido me convidou para um jantar com a sua mãe, minha cunhada e o marido dela. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquele momento poderia ser crucial. Meu instinto me dizia que talvez fosse a hora de revelar o segredo que eu vinha guardando. Decidi, então, pegar os envelopes com as fotos que tirei meses atrás. Coloquei 2 fotos em cada envelope e os guardei discretamente na minha bolsa. Não sabia o que poderia acontecer, mas sentia que as coisas estavam prestes a mudar. Chegando ao restaurante, um lugar sofisticado, minha sogra, minha cunhada e o marido dela já estavam à mesa. Meu marido e eu nos sentamos, e o jantar começou de forma tranquila. Minha sogra, tentando manter a compostura, comentou sobre minha recuperação, ou melhor, a falta dela. Ela disse com uma certa leveza: "Olha, você está melhor depois da morte do seu filho, se recuperou." Eu, com um sorriso forçado, apenas disse que, na verdade, nunca iria me recuperar completamente, mas estava tentando seguir a minha vida, como ela bem sabia. O clima estava tenso, mas ainda sob controle, até que minha sogra fez algo que me deixou completamente sem palavras. Durante o jantar, ela fez um pedido que me chocou profundamente: exigiu o dinheiro do fundo universitário de Felipe para a filha dela, que já tinha 30 anos. A surpresa na expressão de minha cunhada foi visível. Ela, com uma cara de espanto, tentou desconversar, dizendo que talvez fosse cedo demais para isso, mas minha sogra não ligou e repetiu que não fosse tão apegada. Suas palavras, ditas sem qualquer noção do impacto que causariam, estavam se tornando uma armadilha para ela mesma. O que minha sogra não sabia era que eu estava ciente de tudo o que ela havia feito e do segredo que guardava. As fotos que eu tirara meses atrás estavam prestes a desmantelar sua vida perfeita. O jantar, que parecia ser apenas mais uma reunião de família, tornou-se o palco onde tudo entre nós estava prestes a mudar. Eu sabia que aquele momento era o meu ponto de virada, o momento em que eu não poderia mais deixar as coisas passarem sem tomar uma atitude. Eu abri minha bolsa com uma calma que tentava disfarçar a raiva que fervia dentro de mim. Com um sorriso no rosto, olhei para minha sogra e disse: "Sogra, você já sabia, né, que eu iria fazer isso?" Coloquei os 2 envelopes na mesa, entregando-os nas mãos dela e da minha cunhada. "O dinheiro está aqui dentro", eu disse, sem esconder o peso das palavras. Minha sogra e minha cunhada começaram a abrir os envelopes, e quando minha cunhada retirou a foto, ela gritou, estupefata: "O que é isso?" Foi nesse momento que o olhar de minha sogra passou de confuso a pálido, e ela, como se não acreditasse no que via, desmaiou. Ela caiu da cadeira, sem forças para manter-se de pé. A cena foi tão impactante que fiquei estática, observando, sem saber o que fazer. Minha cunhada começou a gritar, pedindo ajuda. O marido dela, que estava ao lado, ficou totalmente pálido, sem saber como reagir. Foi então que minha cunhada, num impulso de raiva, deu um tapa na cara do marido, dizendo:
como você fez isso com a minha própria mãe? Ele tentou se justificar, gaguejando: desculpa, eu sempre gostei de mulheres mais velhas, e ela me enganou dizendo que o dinheiro do Felipe já era dela. Era um valor muito grande, seria tudo meu. Eu, já sem paciência, olhei para ele e disse, com a voz carregada de desprezo: você foi iludido pela minha própria mãe. Suma daqui agora. Não quero mais saber de você. O marido de minha cunhada, assustado, ficou sem saber o que fazer, mas naquele momento, meu marido, furioso, levantou-se e foi até ele. Pegou-o pela gola da blusa, com força, e disse: vamos lá para fora. E foi o que fez. Meu marido levou o homem para o lado de fora, e ali deu a lição que ele merecia. A surra foi tão violenta que eu não queria nem ver o estado dele. Horas depois, minha sogra acordou, atordoada, e olhou em volta, sem entender nada do que estava acontecendo. Quando finalmente me encarou, com os olhos cheios de vergonha e raiva, minha cunhada disse de forma hesitante: nunca mais você olha na minha cara, você não é mais minha mãe. Aquelas palavras, que um dia tinham sido cheias de significado, agora estavam vazias e sem valor algum. Olhei para meu marido e, sem hesitar, disse: vamos. Levantei-me, peguei minha bolsa e saí daquele restaurante com ele. Quando saímos, minha sogra ficou lá, sozinha, em meio ao caos que ela mesma tinha criado. Ninguém mais estava lá para ajudar, ninguém mais se importava. Ela estava sozinha, enfrentando as consequências de suas escolhas. Após aquele dia de revelações e confrontos, fomos para casa. Eu, meu marido e minha cunhada. O clima estava tenso, e todos tentávamos processar o que acabará de acontecer. Horas depois, no entanto, a polícia ligou para meu marido, informando que algo mais terrível acontecerá. Sua mãe, minha sogra, estava envolvida em um acidente. Ela havia batido o carro contra um poste. Meu marido ficou chocado e, sem pensar duas vezes, corremos até o local. Chegamos ao lugar do acidente e lá estava o carro da minha sogra, completamente destruído. A cena foi devastadora. O policial nos explicou que ela havia perdido o controle na curva e estava em alta velocidade. Ele disse que, devido ao local isolado e de difícil acesso, os bombeiros ainda não haviam chegado. A tensão era palpável. De repente, o carro começou a pegar fogo. O som das chamas foi assustador, e a situação ficou ainda mais desesperadora quando os policiais gritaram para que nos afastássemos, pois a explosão poderia ocorrer a qualquer momento. Não demorou muito, e o carro explodiu, deixando nada além de destroços. Minha sogra estava dentro do veículo e não sobreviveu à explosão. A cena foi devastadora, e, apesar de tudo o que ela nos causou, não conseguimos sentir alegria pela sua morte. A tragédia não parou por aí. O marido de minha cunhada, que havia se envolvido com minha sogra, simplesmente desapareceu. Ninguém soube mais dele. Supomos que ele se sentiu envergonhado e fugiu, sem ter coragem de enfrentar as consequências de seus próprios atos. E assim, nossas vidas seguiram em frente. Não foi fácil. Perder meu filho Felipe foi uma dor insuportável, e a morte da minha sogra, com todo o caos que ela havia causado, também deixou suas marcas. Mas a vida segue. Eu retomei o trabalho, meu marido continuou a sua rotina, e minha cunhada também tentou seguir com a sua vida, apesar das feridas que ficaram. A tragédia nos afetou, mas, no fim, fomos capazes de superar e reconstruir nossas vidas. E assim chega ao fim mais um capítulo da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos.